E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida jogada entre o melhor jogador da história do Brasil, o Mequinho, o Henrique Mequin, e o oitavo campeão mundial, que é jogador preferido de muita gente, Mikhail Tal. Essa também é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui para todo mundo do canal mostrando o rosto, né? Me pediram várias vezes para eu colocar uma webcam. E no final das contas eu resolvi colocar. Os membros do canal, na verdade, já haviam me visto antes. Então, se você quiser apoiar o canal, vire membro, tem vários benefícios legais. Mas vamos à partida. É uma partida que foi jogada no torneio de Las Palmas. É um torneio que contava com nomes como Petrosian, Mikhail Tal, o próprio Mequinho, Bent Larsen. Então um torneio fortíssimo. E o Mequinho ficou em segundo colocado. E ele teve essa partida contra o Mikhail Tal, que é uma partida muito bonita, muito legal por parte do Mequinho. Então, bora dar uma olhada. Mequinho de branca joga E4, Mikhail Tal joga C5, a defesa siciliana. Vem então, cavalinho F3, D6, que é a variante moderna da siciliana. A ideia do D6 é você controlar a casa de E5 para poder tirar o cavalo. Vem então peão em D4, peão toma e cavalo em F6. Aí você vê a importância do D6, né? O cavalo não pode ser chutado daqui. E cavalo em C3 defendendo o peão. Nessa posição, o Tal vai para a variante Naidor, joga peão na casa de A6. Então ele desperdiça um tempo, abre aspas, desperdiça, porque o A6 é um lance que é útil em quase todas as sicilianas, para controlar numa casa para a qual 3 peças do jogador de brancas podem pular. E o Mequinho vai para a linha principal com bispo na casa de G5. Hoje em dia o pessoal prefere bispo na casa de E3, que é a variante inglesa. Agora, o bispo em G5 estava bastante na moda na época, principalmente porque era a arma de escolha, muitas vezes para se enfrentar o Bob Fischer, certo? O Bob Fischer, alguns anos antes dessa partida, havia jogado uma partida contra Boris Spassky nessa linha no Campeonato Mundial de 1972, e durante boa parte dessa partida aqui do Mequin e o Mikhail Tal, eles vão recriar a partida que foi jogada entre Fischer e Spassky, né? Aqui, o Mikhail Tal faz como o Fischer fez contra o Spassky, joga peão na casa de E6, porque a ameaça era capturar o cavalo dobrando peões, e o Mequin joga peão na casa de F4, sinalizando que ele vai jogar para um ataque na ala do rei. Peão em F4 é útil em diversos casos, e a ideia geral é você jogar depois dama em F3 e fazer um roque longo. No entanto, o Mikhail Tal vai para a ideia do Bob Fischer e joga dama na casa de B6. Essa é conhecida como a variante do peão envenenado. Por quê? A dama está vindo para B6 com o objetivo explícito de capturar o peão da casa de B2. O jogador de brancas tem duas escolhas. Ou ele gambita esse peão ganhando tempo na dama, a dama não fica presa, mas ela perde muito tempo nessa linha, ou ele o defende perdendo tempo com o cavalo, voltando o cavalo para B3. E assim como o Boris Spassky fez, né, nessa partida ele derrotou o Fischer que estava de pretas, o Mequin joga dama na casa de D2, gambitando o peão de B2, e o Mikhail Tal, achando que é imune a veneno, vai lá e captura o peão da casa de B2. Antes da gente seguir aqui na análise da partida e descobrir se o Mikhail Tal é ou não é imune ao veneno do peão da casa de B2, eu quero dar um recado para você que está querendo investir em ativos digitais, já tem essa curiosidade, mas você não sabe por onde começar, ou você está procurando por uma plataforma segura para fazer isso. O canal tá com uma parceria muito legal com a AMB. Para quem não sabe, a AMB é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina. É uma plataforma completamente segura, ela tem mais de 4 milhões de clientes e é totalmente transparente, está em conformidade com o Banco Central, com a CMV, com a Ambima, então pode ficar tranquilo que é seguro. E eles estão com uma campanha chamada Campanha Primeiros Passos. E a ideia é, você pode abrir a sua conta lá no MB, leva menos de 5 minutos para abrir, você pode utilizar o QR Code que está aparecendo aí na tela para fazer isso, ou no link que está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Se você investir R$50 em qualquer ativo digital que está disponível lá na plataforma, dentro de 7 dias você vai receber R$25 de crédito, e você pode gastar como você achar melhor, que é para dar um empurrãozinho aí para você que está querendo começar a investir, beleza? Então, checa aí o QR Code, o link do comentário fixado, e dito isso, voltamos ao xadrez. Então a ideia geral é, as brancas têm uma vantagem muito grande de desenvolvimento, vão ganhar tempo nessa dama, e se o jogador de preta sobreviver a alguns lances nessa posição, ele provavelmente está melhor. A questão é, será que as pretas vão ou não sobreviver a alguns lances nessa posição? E a linha principal segue com torre em B1 ganhando tempo na dama.
Mas como eu falei, nessa partida o Mekin vai fazer exatamente a estratégia que o Boris Spassky utilizou contra o Bob Fischer, e ele joga o lance do Spassky cavalo em B3, o lance preferido dos soviéticos, jogando para tentar prender essa dama aqui. Então, vamos dizer que você der alguns tempos ao jogador de brancas, ele vai jogar peão na casa de A3, ele vai fazer o roque, vai trazer uma torre para B1 e a dama está presa. Então, o cavalo em B3, por mais que pareça um lance inócuo, na verdade é um lance que tem uma ameaça em cima dessa dama, e a melhor resposta possível para as pretas é o que joga Mikhail Tal, dama na casa de A3, logo saindo antes que mais tempos sejam ganhos em cima da dama, e, na verdade, jogando para você, de uma maneira ou de outra, não arriscar que a dama fique presa. Bem, então, bispo toma cavalo, dobrando os peões do jogador de pretas e tirando a segurança de roque, G toma e bispo em E2. Ainda estamos seguindo a partida Boris Spassky e Bob Fischer, 1972. Aqui nós temos cavalo em C6 por parte do Mikhail Tal, o roque por parte do Mekin, e H5 por parte do Tal, jogando para um ataque aqui na ala do rei. Também jogando para tentar bispo na casa de H6, a depender aqui da situação. Então H5 é um lance multipropósito. Controla a casa para o bispo das brancas não vir, abre espaço para o bispo das negras vir e também gera uma ideia de H4 e H3, um lance muito forte. Aqui nós vamos ter o desvio da partida que foi jogada entre o Spassky e o Fischer, porque nessa posição, o lance principal, e sim, isso aqui é tudo teórico até então, é o lance rei na casa de H1. E o objetivo de rei em H1 é você sair dessa diagonal no qual a dama pode tentar algum cheque. E aí, se você joga rei em H1, você está explicitamente tentando prender a dama do jogador de pretas, porque você está evitando qualquer manobra com cheque. No entanto, o Mequinho vai para o ataque da dama direto, jogando cavalo na casa de B1, que é um dos lances que os soviéticos estavam muito orgulhosos por terem encontrado na posição. Cavalo em B1 é super legal, porque você está chutando a dama da casa de A3, e esse cavalo, na verdade, vai ajudar pra caramba em ameaças de prender a dama do jogador de pretas. E aqui essa dama só tem, na verdade, pouquíssimas casas, né? Ela tem a casa de A4, ela tem a casa de B4 e ela tem a casa de B2. Duas dessas casas você já pode, de maneira imediata, descartar. A casa de A4 é uma casa que, se o jogador de brancas quiser, ele já empata com cavalo em C3, cavalo B1 e assim em diante, porque a dama não tem casas ao longo dessa fileira. Então, cavalo em C3 chuta a dama, já, enfim, né, ganha tempo em cima da dama e força uma repetição da posição. E dama na casa de B2, por mais que pareça um lance que ameaça alguma coisa, não tá ameaçando nada, né? Tá tudo muito bem guardado por aqui e a sua dama, na verdade, tá no caminho para prisão. Aqui já está sob um perigo muito grave da dama ficar presa. Depois do peão em A3, vamos dizer, cavalo em C3, você vai trazer a torre e a dama parece que vai ficar presa aqui. Não tem muito que o jogador de pretas possa fazer a respeito, certo? Por consequência, o Mikhail Tal joga o lance dama na casa de B4. Daí a importância, vamos dizer, de você ter jogado no passado o rei na casa de H1. Aqui na casa de B4, essa dama tá ameaçando ir para a casa de B3 com cheque, B6, perdão, e tentar fugir de alguma maneira. Mas nós temos de maneira imediata, por parte do Mequinho, dama em E3, controlando a casa de B6, e é claro, não querendo trocar damas, com o objetivo de, mantendo damas no tabuleiro, você mantém vivo o ataque do jogador de brancas, porque o rei das pretas está no centro ainda. E nessa posição, o dama em E3 gera, na verdade, um grave problema para o jogador de pretas. Não parece, mas as pretas estão sob a ameaça de perder a dama no próximo lance. Vamos dizer que o jogador de pretas jogue bispo em D7, né? Um lance bem ruim. Agora vai vir A3, simples, chutando a dama, tirando a casa de B4, que era uma das poucas casas seguras que a dama tinha acesso. De repente, depois do dama em A4 ou dama em C5, dama em C5, na verdade, a gente toma de imediato. Então, depois do dama em A4, a gente vai ter cavalo em C3, ganhando a dama do jogador de pretas. Então, de maneira forçada, o Mikhail Tal tem que jogar um lance que não é um lance muito bonito, não é um lance que ele gostaria de jogar, mas provavelmente ele entrou na linha já sabendo que ele ia ter que fazer isso de qualquer jeito, porque isso ainda é tudo teórico, acredite ou não. O Mikhail Tal se vê forçado a sacrificar um peão com o avanço peão na casa de D5. Ele tem que devolver o material e ainda, ao mesmo tempo que devolve o material, perder tempo com o cavalo de C6 e abrir o centro do tabuleiro com o rei dele no centro.
Esse peão em D5 é um sacrifício porque, é claro, depois que o jogador de brancas aceita, você não pode tomar de volta porque o peão de E tá cravado. Por que esse lance é forçado? Porque pelo menos ele gera casas para a dama, então a dama não vai ficar presa, contanto que você joga esse avanço peão na casa de D5. O Mequinho, é claro, aceita aqui a devolução do material por parte do Mikhail Tal. Temos cavalinho E7 por parte do Tal, ameaçando recuperar o material com o tempo na dama, e cavalo em C3 defendendo o peão. E, novamente, parece que ele está atacado 2 vezes, mas o peão de E vai ficar cravado no final da linha. Bem, então, cavalo em F5 por parte do Mikhail Tal, atacando a dama do Mequinho. Dama na casa de D3 por parte do Mequin, novamente defendendo aqui o seu peão, mantendo firme a ideia de defesa do peão e também colocando um pouco de pressão no cavalo. E o dama em B6 finalmente sendo relevante. Finalmente a diferença entre essa partida e a partida que a gente teve entre Boris Spassky contra Fischer. Na partida do Boris Spassky contra Fischer, o Spassky conseguiu prender a dama do Fischer muitos lances depois, né? Naquela partida, a dama não tinha uma maneira de ganhar tempo com esse cheque. E nessa posição, o Mequinho decide que tudo bem se ele permite que a posição acabe indo para um final de jogo. Ele joga a torre na casa de F2, o Mikhail Tal oferece uma troca de damas com dama na casa de E3, recurso que ele não teria caso tivesse a ideia do rei em H1, não teria esse cheque, né? E nessa posição, o Mequin fala, beleza, não tem problema a gente ir para um final de jogo. O final de jogo, na verdade, favorece o jogador de brancas de maneira geral, porque o jogador de pretas tem peões dobrados e um peão isolado. De maneira geral, a estrutura de peões das brancas não tá também aquela maravilha. Tem esses 2 peões isolados em A e em C. Mas, como vai ser provado ao longo da partida, essa estrutura de peões com peão de H e esses 2 peões dobrados aqui na ala do rei para o jogador de pretas é realmente muito difícil de justificar. Então, o Mequin joga cavalo em E4, permitindo a troca de damas, mas pressionando o peão de F6. Nós temos dama toma dama, bispo toma e agora a defesa do peão da casa de F6 com o bispo na casa de E7. O Mequin joga um lance curioso novamente, né, defendendo taticamente o seu peão da casa de D5, torre na casa de E1, e ele está defendendo taticamente o peão, porque se você capturar vai ter cavalo por F6, se aproveitando da cravada na coluna E, correto? Por consequência, rei na casa de F8 por parte do Tal. Então depois do rei em F8 do Mikhail Tal, o Mequin decide finalmente trocar o peão, já que é difícil de defender. Talvez dê para jogar C4, mas é melhor deixar os peões onde estão, e ele resolve capturar. E nós temos uma escolha super curiosa por parte do Mikhail Tal. O Mikhail Tal, na verdade, poderia desdobrar os seus peões se ele quisesse, mas ele prefere tomar de bispo, mantendo os peões dobrados mesmo. E essa daqui é uma escolha bem estranha por parte do Tal, mas eu imagino que ele não gostaria de tomar de peão e, apesar de ter o bispo, não é uma peça ativa, então ele prefere manter os seus peões um pouco mais difíceis de atacar, lá em F7 e F6, e de alguma maneira tentar ativar o bispo, trocar ele por algum desses cavalos que estão ativos por parte do jogador de brancas. Então ele toma de bispo, escolha super curiosa, e o Mequinho vai para o cavalo em C5, batendo no bispo, ameaçando ganhar um peão na casa de E6, porque temos um ataque duplo aqui, e também batendo no peão da casa de B7. E o Mikhail Tal responde taticamente de maneira tremendamente interessante, porque bispo em C8 é o lance que defende tudo, mas o Mikhail Tal joga cavalo em D4, gambitando o peão de B para poder defender o bispo aqui na casa de E6. Por que ele está gambitando o peão de B? Porque no final dessa linha, se você calcular bem, cavalo toma B7, no final da linha, o jogador de brancas vai ter problemas porque a torre e o rei estão alinhados. A ideia é trocar cavalos aqui, chutar o cavalo do jogador de brancas para que ele não controle mais a casa de C5. Depois que você move o cavalo, não tem muita escolha ali, vai vir bispo em C5 ganhando a qualidade. Por consequência, tem uma justificativa tática para o sacrifício do peão da casa de B7, e o Mequinho julga corretamente e não captura o peão, que eu acho que muita gente teria capturado, e não é tão fácil de ver a sequência toda. Mas sim, captura o bispo, ganhando aqui o par de bispos, e nós temos cavalo toma E6 forçado, né? Porque se você tomar de peão, vai cair o cavalo. Então cavalo toma E6 retoma, e bispo em F5 por parte do Mequinho, novamente gerando a ameaça de ganhar um peão aqui, forçando o cavalo em C7 aqui por parte do Mikhail Tal.
Vem então torre na casa de D1, ameaçando infiltrar na sétima, cavalo em D5 por parte do tal, e torre em D7 aqui por parte do Mequinho, executando a sua ameaça de infiltração. Novamente, nós temos uma ameaça em cima do peão de B7. Novamente, nós temos uma resposta tática por parte do Mikhail Tal. Ele não quer defender esse peão de verdade, ele só vai defendê-lo taticamente. Ele joga torre em D8, oferecendo uma troca de torres. Qual é a ideia? Se você captura o peão de B7, você vai levar cavalo em D6, um duplo na torre e no bispo. Então, torre por B7, cavalo em D6, pode abandonar posição perdida. Por consequência, o Mequinho joga peão na casa de C4, uma escolha interessante. Ele está querendo tirar a resposta cavalo em D6 para ganhar um peão. Só que, é claro, cavalo em D6 vem de qualquer forma, batendo no bispo e batendo, na verdade, defendendo o peão de B7 e ao mesmo tempo ameaçando o peão de C4. Então, que é um lance mais eficiente do que esse? Muito difícil. Nós temos a troca de torres por parte do Mequin, bispo em D3 defendendo o peão de C4 e B6 finalmente se livrando daquela fraqueza, né, depois de tantos lances. Aqui, torre em D2 por parte do Mequin, colocando a torre na coluna aberta e gerando ameaças, já que o cavalo está solto, o bispo está solto também. E bispo em C7 para que pelo menos o cavalo fique defendido ali e não haja nenhum descoberto que possa interessar por parte do bispo da casa de D3. Aqui, os dois jogadores decidem ativar os seus reis, então a gente tem rei na casa de F2, rei na casa de G7 e rei na casa de F3. De maneira geral, você pode considerar que esse é um final igual, porque o jogador de pretas tem uma fraqueza gritante, que é o peão da casa de H5. Ele é o peão de longe mais difícil de defender dentre os peões do jogador de pretas, porque ele é o peão que está mais afastado, mais isolado. No entanto, como é uma fraqueza só, é muito difícil de você explorá-la. Existe um princípio no xadrez que é o princípio das duas fraquezas, que você precisa ter uma fraqueza em um lado do tabuleiro para você fazer o seu adversário direcionar todas as peças para aquele lado para poder defender aquela fraqueza, e depois você vai lá e joga do lado oposto do tabuleiro, atacando uma segunda fraqueza, e você pega o seu adversário na descoordenação de peças. Então, o que o Mikhail Tal provavelmente está pensando é que essa daqui é uma partida que ele vai conseguir segurar porque ele tem uma fraqueza só. E a condição de vitória para o Mequinho é gerar uma segunda fraqueza de alguma maneira e fazer o Tal se descoordenar na defesa daquela fraqueza. Então o Mequin vai propondo troca de peça. Vem torre em E2 propondo troca de torre, torre em D8 negando e a torre volta para D2 para defender o bispo. Cavalo em B7 por parte do Tal, querendo vir para a casa de C5 no futuro, e bispo em E4 tocando o cavalo e novamente ofertando a troca de torres, que dessa vez é forçada. Torre toma, cavalo em C5 ameaçando o bispo. E aqui o Mequinho vai começar o processo de tentar gerar mais fraquezas e principalmente de amarrar as peças do Mikhail Tal do lado errado do tabuleiro. Como o Mequinho quer jogar contra esses dois peões, o que ele vai fazer? Ele vai amarrar o Tal na defesa do peão de H e para isso ele precisa fixá-lo. Então ele joga peão na casa de H4, fixando o peão para que ele possa ameaçá-lo com uma ideia tipo de cavalo em F1 e cavalo em G3. E nessa posição é tremendamente difícil para se jogar, mas ainda existe uma defesa. A defesa por parte do Tal seria jogar cavalo em E6, ameaçando ganhar o peão de F, e independente se você jogar G3 ou se você jogar o F5, aquela ameaça de cavalo em F1 e cavalo em G3 não vai vir mais com tanta força. Por quê? Se você jogar G3 não tem mais a casa para o cavalo, se você jogar o avanço F5, o bispo pode tomar o cavalo quando ele eventualmente cair aqui. Claro, muito difícil de ver essa ideia do cavalo em E6 explicitamente para gerar controle sobre a casa de G3, um conceito super abstrato, né? Então o Tal joga bispo em D6 e esse lance simplesmente perde a força, porque vai vir cavalo em F1, bispo em C7, o Tal tá passando a vez por hora, e cavalo em G3, ameaçando o peão. Vem então rei na casa de H6 e a gente já tem aquela ideia sendo gerada de que você vai amarrar as peças do adversário à defesa de H5, depois você vai gerar problemas do outro lado do tabuleiro. Essa é uma técnica de finais muito difícil de se executar corretamente, mas que certamente vai te vencer muitos jogos se você conseguir executá-la. Nessa posição, para ganhar tempo, nós temos uma repetição de lances, cavalo em F5 cheque, rei em H7, cavalo em G3, rei em H6,
Tá repetindo o lance para ganhar tempo, né? No acréscimo, também para aumentar o número de lances da partida e chegar nos controles de tempo. Eles ganham tempo adicional no lance 40 e de novo no lance 60. Bispo em C2 por parte do Mequinho, liberando a vinda do rei no futuro também. Cavalinho E6, cavalinho F5, cheque, rei H7 e G3, defendendo o peão da casa de F4. Então, qual que é a ideia aqui por parte do Mequinho? É caminhar o rei para a casa de C6 e deixar as peças do jogador de pretas aqui na ala do rei, onde elas vão ter que defender o ponto H5. Cavalo em G7 oferecendo uma troca de cavalos, e o cavalo também está meio amarrado aqui para defender o peão da casa de H5, liberando para que o rei possa sair, e o Mequinho joga cavalo em E7 com cheque descoberto, ao invés de trocar cavalos. Vem rei em H8, cavalo em D5, pressionando o bispo de C7, bispo em D8 e rei em E4. Ele começa a marchar o rei para tocar nesses peões, para tocar o bispo aqui, e basicamente ele vai manter esse cavalo para sempre aqui, ó, defendendo a fraqueza de H5, e ele vai gerando outros problemas. Então, cavalo em E6, vamos trazer o cavalo aqui pro lado, para a ala da dama, com o cavalo em C5. Nada disso, bispo em D1 vai ter que voltar, senão o peão cai. Cavalo em G7, cavalo em B4, ele já começa a cutucar os peões para ver se gera fraquezas. Peão em A5, beleza, quando um dos peões anda, o outro fica um pouquinho mais fraco, e agora ele volta para a casa de D5. Em G8, cavalo na casa de C3, controlando as casas claras. Preparando também para vir A4 e gerar uma ameaça de ganhar o peão da casa de B6, a ideia sendo, é claro, rei em D5, rei em C6, cavalo em A4 eu ganho um peão, em F8 e bispo em C2. Esse bispo em C2 é curioso porque, por um lado, ele para de pressionar a casa de H5, mas por outro, muito importante, ele fica de olho na casa de F5. E quando ele tirar o rei, cavalo em F5 não vai ser uma possibilidade. Vem então, rei em E7, rei em D5, e você vê que cavalo em F5 não é uma possibilidade de resposta, rei em D7, impedindo que o rei venha para C6, e bispo em A4, liberando novamente a casa para o rei entrar. Rei em E7 por parte das pretas, o Mequinho novamente repete lances porque o objetivo aqui é você ganhar um pouquinho mais de tempo, mais 5 lances a gente chega no controle de tempo, então bispo C2, rei em D7, bispo em A4, rei em E7, e agora ele finalmente infiltra, e nós temos uma ameaça muito explícita por parte das brancas de ganhar o peão de B. E a ideia é cavalo em D5 cheque, cavalo toma peão da casa de B6, simplesmente ganhando o peão, transformando o peão de C em um peão passado. E aí, o jogador de pretas vai conseguir lidar com o peão passado aqui na coluna C e também com a fraqueza na coluna H? Vamos ver. Vem cavalo em F5 por parte do Mikhail Tal, pressionando G3, e o Mequinho joga cavalo em D5 e cavalo toma B6, trocando aquele peão por esse, gerando o peão de C passado. Nessa posição, é claro, o Mikhail Tal não pode simplesmente sair catando peões. A ameaça da promoção do peão de C é uma ameaça muito real que vem muito rápido. Então, ele joga cavalo em D4 para tentar conter esse peão passado de C. Rei na casa de B7 por parte do Mequinho e rei em D6 com o objetivo de conter o avanço C5. Mas cavalo em D7 renova a ameaça de avançar C5 com cheque, ameaça sendo C5, C6, C7, você vai ter que sacrificar uma peça nesse peão. Cavalinho E6 por parte do Mikhail Tal, tentando novamente ficar de olho na casa de C5, e aqui o Mequinho mata o jogo, porque quando todas as peças do jogador de preta se mobilizam para ficar de olho em uma das fraquezas que ele tem na posição, você vai e passa a sua peça para o outro lado do tabuleiro, atacando a segunda fraqueza, rei na casa de C8, pressionando o bispo e de certa maneira, né, ameaçando o C5 cheque, porque se cavalo toma, vai vir rei toma bispo, bispo em E7, perdão, e bispo em D1. Não dá para segurar tanto o peão de C quanto o peão de H, e por consequência, nessa posição, depois de 64 lances de um final sendo jogado perfeitamente por parte do Mequinho, Mikhail Tal abandona a partida e o Mequinho vence a primeira e a última vez que eles se enfrentaram. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.